Pessoal, vamos comentar aqui o crescimento do PIB, né? Crescimento explosivo, anualizado 3,3%. E trimestre a trimestre, né? Comparando o primeiro trimestre desse ano, ou seja, janeiro, fevereiro e março, contra abril, maio e junho, 1,4% de crescimento. Aqui um detalhe importante, hein? A gente já cresceu tanto esse ano que mesmo que o crescimento daqui para frente, ou seja, no terceiro e no quarto trimestre, seja próximo de zero, mesmo assim a gente fecharia o PIB do ano próximo a 3% de crescimento, tá? Outra coisa, esse crescimento trimestre a trimestre foi muito acima do que o mercado estava esperando. Só para vocês terem uma ideia, a previsão do mercado era 0,9, veio 1,4. Ou seja, veio 33% acima do que o mercado esperava. Tá? O mercado de trabalho aquecido com a elevação da renda, a retomada da confiança, o dinamismo do mercado de crédito, o aumento das transferências governamentais e muito possivelmente os esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul garantiram um crescimento sólido para o PIB no segundo trimestre. Isso aí faz parte do relatório do Itaú. Na Guide de Investimentos, ela revisou a previsão de crescimento do PIB de 2024 de 2,2% para 2,9%, após conhecer o resultado do PIB do segundo trimestre. Aliás, todo mundo no mercado financeiro já revisando aí o PIB para mais próximo de 3% em 2024 do que de 2%. Bem, pessoal, a Folha de São Paulo fez aqui uma tabela com os países, né, o crescimento, e vocês vejam que o Brasil já aparece em segundo lugar, só atrás da Polônia, tá? E depois vem o restante aqui, Espanha 0,8, Japão 0,8, Estados Unidos e China 0,7. E aqui já na rabeira os países que tiveram queda, tá, no crescimento do PIB na comparação trimestral. Então vocês vejam que o Brasil ficou muito bem na fita. O valor econômico foi além, viu? Pegou um ranking que tinha 52 países que já divulgaram os dados. E o Brasil ficou em quinto lugar, tá? O quinto maior crescimento. Qual que é o grande risco daqui para frente? É isso aqui que tá na tela agora, tá? O mercado ignora Campos Neto e amplia a aposta de alta de 0,5 ponto percentual na Selic em setembro, após PIB forte. Porque a lógica que eles usam é o seguinte: se o PIB está forte e o desemprego está caindo, então os trabalhadores eles têm mais barganha, tá? Como está faltando trabalhador em vários setores, tá? Por exemplo, o setor que é o maior empregador do país, que é a construção civil, falta absolutamente tudo. Tenta começar uma obra hoje, falta ferreiro, tá? Para dobrar o aço ali, para colocar dentro dos pilares. Falta o pessoal da pintura, falta gente que trabalha com qualquer método construtivo, alvenaria, steel frame, EPS, gente que constrói usando fábrica que faz pré-moldado, tem dificuldade para contratar gente, não acha trabalhador, né, nos processos seletivos. Falta encanador, falta eletricista, falta absolutamente tudo, gente que instala telhado, enfim. Então a lógica econômica ortodoxa aqui é o seguinte: se o mercado de trabalho está apertado, tá, o trabalhador está com um poder de barganha maior, ele pode inclusive escolher sair do emprego e pedir um valor maior, tal, porque ele está muito requisitado. Quando isso acontece, os salários começam a subir, né, os trabalhadores cada vez pedem reajustes no salário, e isso aí pode gerar um processo inflacionário. Se começa a gerar processo inflacionário, o Banco Central tem que entrar subindo taxa de juros para derrubar a economia, tá? Então é por isso que o mercado está apostando aí numa alta de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do Banco Central, que vai ser dia 17 e 18 de setembro. Pessoal, torçam muito para isso não acontecer, tá? Para essa alta, para o Banco Central colocar a cabeça no lugar e não dar esse ajuste de juros. O Campos Neto estava inclinado a não dar esse aumento nos juros, então vamos torcer para que realmente isso não aconteça, porque olha só, esse crescimento do PIB no primeiro semestre ele tem fatores específicos que puxam, tá? Aquela injeção de mais de 100 bilhões de reais, 90 bilhões de reais de precatórios, tá? Aquilo ali o pessoal recebeu os precatórios e muita gente comprou carro, comprou casa, aquilo ali aqueceu a economia, tá? Foi uma enxurrada de dinheiro que entrou na economia. Aquilo tudo ali entrou em janeiro, fevereiro, tá? A injeção de recursos públicos na economia no primeiro semestre do ano também foi grande, porque reajuste do salário mínimo acima da inflação. Então, é um aumento de 3% acima da inflação, que não é só sobre o salário mínimo, tá? Porque é sobre o salário mínimo, mas acaba impactando, por exemplo, 70% das aposentadorias do Brasil, que são balizadas em cima do salário mínimo. Isso pega também todos os benefícios da Previdência Social, BPC e etc. Então, houve muito aumento de gasto, né, para cobrir, e é mais dinheiro circulando na economia, mais gente comprando, a roda girou. Agora, isso não acontece no segundo semestre, tá? Não tem um reajuste de salário mínimo agora em agosto, né? O reajuste de salário mínimo é só em janeiro. E também não vai ter questão de precatórios agora. Então, como aconteceu no ano passado, no segundo semestre há uma desaceleração da economia.
Tá? Esse ano também vai acontecer. Então não precisa do Banco Central entrar para derrubar mais ainda a economia. Deixa a coisa acomodar naturalmente. Tá? Não vai ter inflação, não. Inclusive, só corroborando o que eu tô falando, o IBGE, uma semana atrás, soltou o dado da inflação, falou que desacelerou para 0,19. E que, inclusive, houve deflação, houve queda nos preços dos alimentos em agosto. Hoje, a FIPE, que é uma instituição privada que mede a inflação por outro método, tá? Pegando outra cesta de produtos e tal, disse que houve deflação geral em agosto, tá? Houve uma deflação em agosto de 0,16%. Pra gente fechar, pessoal, eu queria só mostrar esse texto do Vinícius Torres Freire na Folha, que tá gerando uma certa repercussão, né? Pelo jeito que ele escreveu. A economia tem melhor triênio desde 2013. Mal sabemos o motivo da melhora. Não sabemos o que levou o PIB a subir tanto e nem quanto tempo vai durar. E aí, pessoal, só explicar uma coisa, porque teve muita gente na esquerda que começou a ridicularizar, digamos assim, o Vinícius Torres Freire. Acho que não entenderam o texto. Porque o triênio ao qual ele se refere é o triênio 2022, 2023 e 2024, tá? Envolve aí um ano, inclusive, de Bolsonaro. O que ele tá perguntando é o seguinte: o Brasil vinha crescendo 1% ao ano, tá? 2017, quer dizer, 2018, 2019. O que aconteceu depois da pandemia, tá? Quando o Brasil se recuperou da pandemia, cresceu 4% em 2021. O que aconteceu depois disso, que agora o Brasil cresce 3% ao ano? O Brasil cresceu 3% em 2022, 3% em 2023 e 3% em 2024. Esse que é o ponto. E aí é o seguinte, pessoal, ele próprio coloca todos os elementos aqui, mas de forma desorganizada, né? Ele não conseguiu encaixar o raciocínio. Mas todos os elementos estão aqui na tela. A questão é a seguinte: primeiro, crescimento de 2022, enxurrada de gasto público do Bolsonaro. Né? Ele abriu a torneira, triplicou o Auxílio Brasil, criou 4 tipos de auxílio diferente, criou PEC Kamikaze, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio sei lá o quê, consignado do Auxílio Brasil, tudo isso que você já sabe. Aquela enxurrada de dinheiro, ele distribuindo dinheiro, aquilo ali fez a economia rodar, aquilo ali gerou um crescimento naquele ano. Depois, em 2023, é a mesma coisa. Quando você olha, o Lula entrou com a PEC da transição, que liberou o orçamento para colocar o Auxílio Brasil médio em R$800. Veio com o aumento do salário mínimo, que isso eu já falei, né? 70% das aposentadorias são salário mínimo, todos os benefícios da Previdência Social, BPC, ou seja, tornando dinheiro. E teve reajuste para servidor público federal na casa de 9%, tá, em 2023, mais reajuste de ticket de alimentação. Ou seja, dinheiro entrando na economia, fez a economia rodar muito em 2023. E agora, em 2024, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, tudo continua. Aumenta o salário mínimo acima da inflação, 70% das aposentadorias tendo ganho real de 3%, aumento do gasto com saúde e educação mais de 3% acima da inflação. Tudo isso também aqueceu bastante a economia. Ainda veio a questão dos precatórios e 90 bilhões injetados, né, no começo do ano. Tudo isso junto coloca a economia crescendo na casa de 3% de novo. E aí, o grande finale aqui, que talvez o Vinícius Torres Freire não encaixou as coisas, é porque que na história do Brasil, né, a gente já teve vários exemplos disso, porque que normalmente esse aumento de gasto público levaria a um aumento de importações. Esse aumento de importações levaria a um rombo, né, gigantesco no déficit de transações correntes no Brasil, e o final disso aí ia ser uma crise cambial, a economia ia estourar, ia ter uma recessão, alta de juros e tal. Por que esse desastre não aconteceu no final do ciclo? Porque o Brasil aumentou de maneira cavalar as suas exportações. Tá? Então o Brasil está no meio de um boom de petróleo, virou o 5º ou 6º maior exportador de petróleo do mundo. Isso não era uma coisa que existia antes. E a própria questão do agro, né? A gente esquece que até a década de 90 o Brasil era deficitário na balança do agro. Essa história que o Brasil é um grande exportador do agro e tal, isso é recente, isso é de 2000 para cá e explodiu agora nos últimos anos. Pessoal, como já é de costume, tá? Pra gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise aí de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de aposta, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, tá? Para ganhar dinheiro de verdade. Se você tiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí a nossa chave Pix na tela e a gente volta em uma próxima oportunidade.